Depois que meu irmão viu tal lobisomem no terreno do cemitério, ele não quis mais nem saber sobre aquele lugar. Mesmo quando eu chegava falando sobre a obra, ele pedia para mudar de assunto, ou até mesmo sair de perto para não ter que escutar. Passados alguns dias, os responsáveis pediram ao senhor para passar a noite como vigia, cuidando dos materiais de construção. Era um homem já de idade que morava 2 ruas depois da minha. Ele já era aposentado e pegou o serviço de vigia por algumas semanas para conseguir um dinheirinho a mais no mês. O tal homem foi, e sempre pela manhã, quando nós chegávamos, eu já perguntava logo se ele tinha visto alguma coisa, pois a história do meu irmão tinha ficado famosa no lugar. E sempre o senhor respondia a mesma coisa: eu não vi nada aqui, só o frio e o cantar dos grilos. Eu falava pro meu irmão que esse senhor ficava lá todas as noites e nunca tinha visto nada, e que as pessoas estavam comentando que ele tinha mentido por ter medo de ficar no cemitério durante a noite. E meu irmão sempre respondia: eu espero que ele nunca veja o que eu vi, porque se ele ver, não vai ter pernas para correr daquilo. Assim, foram se passando os dias e na obra nós estávamos cavando as covas. Tínhamos cavado muitas e tinha buracos por todo o terreno. Quando o vigia chegou, falamos para ele ter cuidado, pois durante a ronda ele poderia cair em uma dessas covas. Voltei para casa e dormi cedo aquela noite, pois cavar aquelas covas tinha me deixado exausto e de manhã eu já teria que estar lá novamente. Acordei e encontrei os outros trabalhadores, e enquanto estávamos no caminho, eu e os outros rapazes estranhamos o vigia não estar sentado no portão da frente, e até brincamos dizendo que ele tinha caído dentro de um dos buracos. Quando nós entramos e gritamos pelo vigia, não tivemos resposta, então nós paramos de brincar. Eu disse que ele deveria ter ido embora assim que amanheceu, só que assim que eu disse isso, eu escutei uma risada mais pro meio do terreno, e um dos homens nos chamou, dizendo que ele estava dentro da cova. Todo mundo correu e caiu na risada, dizendo para ele: nós te avisamos para ter cuidado, o senhor já é de idade. Então, 2 homens ajudaram ele a sair. Porém, ele permanecia calado, não falava nada, só ficava olhando para todos os lados. E nós, sem entender por que ele estava fazendo isso, perguntamos: tá olhando o quê? Perdeu o juízo na queda? Então ele me olhou e disse: seu irmão estava certo, tinha um bicho aqui essa noite. Todos se olharam e pararam de rir na mesma hora. E assim ele continuou. Estava sentado ali, perto da capela, quando escutei um barulho, como se alguém tivesse pulado para dentro do terreno. Então levantei rápido e fui olhar o que era. Só que quando eu vi, as pernas tremiam e meu corpo não obedecia mais a mim. Eu fiquei congelado quando eu vi o tamanho do bicho que estava ali perto do muro. O máximo que eu consegui fazer foi abaixar para ele não me ver. Quando ele começou a andar no meu rumo, o que eu poderia fazer era me jogar dentro do buraco e me esconder. E foi o que eu fiz. Fiquei rezando para aquilo não vir atrás de mim. Eu só escutava o barulho das pisadas pesadas que ele dava, e um rosnado alto e com raiva, como os cachorros fazem quando estão nervosos. Fiquei nesse terror até o dia amanhecer. A única coisa que eu sei é que eu nunca mais piso aqui à noite. Ficamos olhando o vigia arrumar suas coisas e ir embora apavorado com tudo que tinha visto na madrugada. Todo mundo ficou comentando sobre o que ele tinha visto pelo resto do dia. Foi quando 2 serventes disseram que queriam ficar à noite para ver se viam o tal bicho. Se ele realmente fosse aquele monstro terrível como falaram, iam descer chumbo nele. Então mais 2 se ofereceram para passar a noite lá e resolver de vez esse mistério.
foi um alvoroço na obra. Os homens combinando de ficar até umas 9 horas da noite para ver se viam o tal bicho aparecer na obra. E eu também fiquei, pois como tinha muita gente, achei que não seria perigoso caso a tal criatura aparecesse. Acabou o dia e ninguém arredou o pé de lá. Ficamos sentados em silêncio e vimos tudo virar uma escuridão, que era quebrada apenas pela luz fraca da lua. Ficamos lá até umas 9 da noite, e nada. Resolvemos ir embora, e ficaram por lá os 3 homens que deram a ideia de ficar ali. Um deles tinha ido em casa e pegado algumas carabinas velhas e facões, para o caso do bicho aparecer pela madrugada. Antes de irmos, os homens contaram que ficariam em uma árvore que tem bem no meio do cemitério, uma mangueira alta que fazia uma grande sombra onde descansávamos depois do almoço. Eles disseram que dela daria para ver todo o terreno e não seriam pegos de surpresa caso a criatura aparecesse e os atacasse. Os homens então foram até a mangueira. Nós fomos para casa e alguns até diziam para comunicar à polícia sobre o que estava acontecendo ali. Mas ninguém teve coragem de falar que poderia ter um lobisomem rondando o cemitério. Enfim, se na verdade fosse uma pessoa que estivesse invadindo o terreno, ela levaria um baita susto com todos aqueles homens armados o esperando no escuro. Naquela noite, fui para casa, quase não dormi, esperando o dia amanhecer para ver o que os homens falariam. Acordei até mais cedo do que o de costume e corri para a obra. No caminho, encontrei os outros trabalhadores, ansiosos para saber o que havia acontecido. Chegamos lá e os 3 homens estavam sentados embaixo da grande mangueira, com as armas no chão. Pareciam bem sérios. Todos se aproximaram perguntando se eles tinham visto alguma coisa estranha durante a noite. E um deles foi logo falando: "Nós vimos a criatura que os 2 vigias viram essa noite." Eles não estavam enganados. Era realmente muito grande. Só que não era bicho aquilo, porque o que essa coisa fez foi coisa de gente que pensa. Nós ficamos nos olhando enquanto o homem falava. "Antes de vocês saírem, nós dissemos que ficaríamos em cima da mangueira, pois daria para ver bem todo o terreno. Só que eu achei melhor ficar em cima do andaime, de frente à capela, pois não seria bom ficar os 3 juntos. Então eu fiquei lá. Os outros 2 ficaram na mangueira. Estava o mais completo silêncio. Nem vento tinha. Não dava para escutar qualquer coisa que andasse por aqui. Principalmente se fosse pesado e grande, como os vigias disseram. Eu estava olhando para o lado do muro, onde eles disseram ter visto, das outras vezes, aquela criatura. E acabei esquecendo de olhar para os outros lados. Quando eu olhei para o outro lado, eu vi que o bicho estava quase embaixo da mangueira. Ele já sabia que nós estaríamos ali e que estávamos esperando que ele viesse do muro. Ele teria nos pegado de surpresa por baixo se eu não tivesse ido para a capela. Quando eu vi que ele já estava perto, disparei um tiro e gritei para os outros 2 que estavam na árvore. Então eles também dispararam e a criatura saiu correndo, soltando um grito de gelar a espinha. E quem foi que teve coragem de descer para ir atrás depois? Não tinha nada no mundo que me fizesse ter coragem de ir atrás daquilo. Sem dúvida nenhuma, era um lobisomem. Todos nós ficamos apavorados com o relato dos homens, que tinham passado a noite ali e presenciado mais uma vez aquele bicho. Mal conseguimos trabalhar naquele dia. Todos ficavam falando do lobisomem. E surgiu o pensamento de ser alguém da obra, pois como ele saberia que os homens estariam exatamente na árvore? Só se ele estivesse escutando o que os homens combinavam antes de armarem a tocaia. Dias depois, foram colocados 2 vigias fixos, pois o cemitério tinha ficado pronto.
E coincidência ou não, os relatos de aparições da criatura acabaram. E então, todos tiveram certeza de se tratar de alguém da obra que virava esse bicho. Porém, nunca descobrimos quem poderia ser. Quem quer que fosse, guardava muito bem o segredo de ser um homem comum de dia e à noite se transformar em uma fera. Boa noite.